colocou calça camuflada e também uma camisa marrom e pegou todas as armas que ele tinha e também munição, e ele foi indo em direção à porta e a esposa dele perguntou aonde ele ia, o que ele estava fazendo, e ele disse que iria caçar seres humanos. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal, e no vídeo de hoje nós vamos conhecer uma história que ficou conhecida como o Massacre do McDonald's, que aconteceu no ano de 1984, lá nos Estados Unidos. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, convido você a se inscrever no canal, também a deixar o like caso você goste do vídeo, que isso ajuda bastante o canal, e também ativa o sininho para sempre ficar por dentro quando eu postar alguma coisa aqui no canal. Então vamos lá, vamos conhecer essa história. Antes da gente falar propriamente do dia do massacre, nós vamos conhecer o personagem principal dessa história, que foi o James Oliver Hubert, que foi quem realizou esse massacre. James Oliver Hubert nasceu em 11 de outubro de 1942 em Ohio, lá nos Estados Unidos. Quando ele tinha 3 anos de idade, ele acabou adquirindo poliomielite, que o fez com que ele tivesse problemas para caminhar durante toda a sua vida. A vida do James, quando criança, não foi nada fácil. Lá pela década de 1950, ele foi abandonado pela sua mãe, que era uma fanática religiosa, então ele teve toda a sua criação pelo seu pai. Pessoas mais tarde até comentaram de que o James dizia que Deus era o culpado por ter tirado sua mãe dele. O James, ele cresceu muito solitário e o único interesse que ele tinha era em armas de fogo. E ele era praticamente aficionado por esse tipo de objeto e ele acabou, depois de um tempo, também utilizando essas armas de fogo. Ele se formou como bacharel em sociologia e ele também ganhou uma licença para embalsamar. Com 23 anos, ele conheceu uma mulher chamada Etna e ele acabou se casando com ela em 1975 e ele teve 2 filhas, a Zélia e também a Cassandra. A família então se mudou para uma outra cidade em Massillon, que também fica localizada em Ohio, onde ele encontrou o seu primeiro emprego como agente funerário. Ele teve vários empregos, mas ele sempre perdia esses empregos muito rápido. Tanto James quanto a Etna, eles tinham um histórico de violência doméstica e ambos apresentavam sinais de comportamento muito violento. Até mesmo uma vez a Etna disse para uma das suas filhas agredir fisicamente um colega durante uma festa de aniversário, e depois a Etna ela chegou a ameaçar a mãe do mesmo colega com uma pistola de 9mm, enquanto James também ameaçava em atirar no vizinho. Eles tiveram vários problemas com a polícia, no tanto que a polícia até já conhecia tanto o James quanto a Etna. Em 1983, o James ele se envolveu em um acidente de moto que deixou o seu braço direito se contraindo incontrolavelmente. E depois desse acidente, a poliomielite que ele tinha adquirido quando criança se agravou ainda mais. Eles estavam sempre se mudando, até que em 1984 eles se mudaram para São Isidro, que fica localizado num subúrbio de San Diego. O James tornou-se guarda de segurança, mas o trabalho não durou muito tempo. Sua família foi forçada a continuar se mudando repetidas vezes dentro de São Isidro, cada vez morando em apartamentos mais precários e deixando o James ainda mais paranoico. Em 15 de julho, o James ele comentou com a sua esposa Etna que ele suspeitava que ele tinha algum problema mental. Então, 2 dias depois, na manhã do dia 17 de julho, ele acabou telefonando para uma clínica de saúde mental lá em San Diego para marcar uma consulta, deixando seus detalhes ali de contato com a recepcionista. Ele teve certeza de que a clínica entraria em contato com ele novamente para marcar um horário. Segundo a esposa Etna, o James ficou sentado em silêncio ao lado do telefone por várias horas, aguardando essa tal ligação.
mas essa ligação nunca aconteceu, porque a recepcionista tinha escrito o sobrenome do James errado. Além de ter escrito o sobrenome dele errado, a recepcionista percebeu que ele era uma pessoa muito educada, que não transmitia nenhuma sensação de urgência ali no caso dele. Então ele havia informado também que nunca tinha sido internado por problemas mentais. Então o operador ali que atendeu a ligação achou melhor esperar por 48 horas até entrar em contato com o James. Só que o que aconteceu nesse meio termo marcou muito o bairro em San Isidro. No dia 18 de julho, o dia do massacre, na manhã, ele levou a sua família para o zoológico em San Diego. Ali eles estavam passeando e tal, e ele chegou a comentar para a sua esposa de que a sua vida teria terminado. Ele estava muito chateado pela clínica não ter entrado em contato, ter retornado a ligação dele, e ele disse o seguinte: bem, a sociedade teve a sua chance. Depois deles terem passeado ali pelo zoológico, eles saíram, a família saiu e foi almoçar num restaurante McDonald's, lembrando que esse restaurante que eles foram almoçar não é o mesmo do restaurante que aconteceu o massacre um pouco depois. Um pouco mais tarde, eles retornaram para casa e o James ele já estava com uma ideia na cabeça. Então ele colocou calça camuflada e também uma camisa marrom e pegou todas as armas que ele tinha e também munição, e ele foi indo em direção à porta, e a esposa dele perguntou aonde ele ia, o que ele estava fazendo, e ele disse que iria caçar seres humanos. Enquanto ele estava indo em direção à porta, ele ainda viu a sua filha mais velha e falou o seguinte: adeus, eu não voltarei. Quando James saiu, ele ficou procurando um local exato para ele realizar o massacre. Ele já estava com aquela ideia na cabeça e ninguém iria tirar aquilo da cabeça dele. Então ele foi num supermercado, ele também foi numa agência de correio, mas ele achou que esses lugares não eram bons para ele realizar esse massacre. Então ele foi até o McDonald's de São Isidro e foi ali que o terror começou. Antes dele entrar no McDonald's, ele estava caminhando ali pela rua e uma pessoa viu que ele estava armado e chegou a ligar para a polícia, só que a pessoa, no momento, talvez tenha ficado um pouco nervosa e passou o endereço errado, e por isso a polícia não conseguiu encontrar o James. Por volta de mais ou menos 13h56 da tarde, o James entrou no restaurante. Ele viu que o restaurante tinha bastante pessoas, tinha bastante crianças, e ele ordenou que todos que estavam ali se deitassem. Todo mundo obedeceu o James, todo mundo se deitou, mas mesmo assim ele começou a matança, ele começou a disparar diversos tiros, ele tinha levado muita munição. Depois de 77 minutos de um tiroteio insano, 21 pessoas já tinham perdido suas vidas e 19 estavam bem feridas. No total, o James disparou 257 balas naquele massacre dentro do McDonald's. Entre as vítimas fatais tinham até mesmo crianças e mulheres grávidas. O James realmente não tinha piedade, não tinha pena por ninguém e abriu fogo com qualquer pessoa que aparecesse na sua frente. O massacre não parou, o James não parava, mesmo quando a polícia chegou, ele não parava de atirar, e então um atirador de elite conseguiu atingir o James no coração, com o que fez que ele morresse imediatamente. Depois do massacre, o McDonald's acabou sendo demolido e ali foi criado um centro de educação, e também bem à frente desse centro de educação tem um memorial ali para todas as pessoas que perderam suas vidas naquele terrível massacre no dia 18 de julho de 1984. Mais tarde também até a esposa Edna foi procurada pela polícia, então ela prestou depoimento e ela disse que não tinha a menor ideia de que o James estava planejando fazer isso. Bom, eu trouxe para vocês esse caso. Aqui mesmo no YouTube, se você pesquisar sobre o massacre no McDonald's, vocês vão encontrar até mesmo as imagens ali do dia, de tudo que aconteceu. Eu resolvi não botar aqui no vídeo, porque eu não gosto de botar imagens um pouco fortes, tem algumas imagens que são um pouco mais fortes, então eu prefiro não botar esse tipo de conteúdo aqui. Então, mas se você ficou curioso, dá uma pesquisada bem rapidinho aqui no YouTube, se você escrever, você vai achar já
as imagens reais do dia ali mesmo desse massacre. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.